filtro. Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Cefado Sem Filtros. O meu nome é Hélder Spínola e hoje tenho comigo três convidados muito especiais. Estamos aqui no Cefado Coimbra, como já disse, e hoje vamos falar sobre Aerox, treino híbrido, como quiserem chamar. Tenho comigo então o Pedro Oliveira, atleta, está bem? Vai falar um bocadinho sobre a perspectiva dele, é acompanhado pelo Renato Freitas, né? Tenho comigo o Tiago Sampaio, que é aqui o representante da casa, é PT cá em Coimbra, é também formador no Cefado de Coimbra, e por último tenho o João Almeida, que também ele, atleta Aerox, mas também preparador de outros atletas Aerox, e também vai dar um bocadinho essa perspectiva. No episódio de hoje, como estávamos a falar há bocadinho, no episódio de hoje vamos falar sobre o que é a modalidade, o que é que a caracteriza, que mitos é que tem. Vamos tentar perceber aqui, entre nós os quatro, vamos chegar aqui a uma conclusão muito certa se isto é uma moda ou se de facto é uma modalidade que está cá, se é válida. Através aqui também da perspectiva do Tiago, que não é relacionado com o Aerox, né? É o único aqui não relacionado com o Aerox. Vamos perceber se faz ou não, ou se poderá fazer ou não sentido integral na perspectiva do PT noutros contextos, né? E para começar por isto, para percebermos o que é isto do Aerox, vou perguntar ao João, muito resumidamente, o que é o Aerox, João? Explica aí à malta. Antes de resumir o que é o Aerox, deixa-me agradecer por estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado a ti, obrigado à Cefado. O Aerox é a minha vida, hoje em dia. Isso é uma boa definição, vamos dizer. Boa. O que é o Aerox? O Aerox é uma marca detentora de um evento esportivo, uma corrida fitness, que conta com 8 km de corrida, em que no final de cada quilómetro faz um exercício físico. Os exercícios são todos diferentes. Temos o ski, temos sled push, temos sled pull, temos burpees, remo, farmer carry, lunge e wall balls. E isto é que é o Aerox. Depois o treino híbrido, os híbridos, outras provas de corridas fitness têm outras distâncias e outros movimentos, outros exercícios, mas o Aerox é isto. Ponto. Boa. E como é que ele é feito? Ou seja, muito resumidamente, como é que é feito? Porque isto tudo culmina sempre numa competição, né? Como é que se processa uma competição? Assim, muito rapidamente. O primeiro passo é inscrever-te. Certo. Quando... Não, estou a falar da dinâmica da competição em si, ou seja, as pessoas, onde é que é feito, como é que é, lá está, categorias é que tem, estávamos há bocado a falar sobre isso. É uma prova, por norma, indoor. 99% destas provas são indoor, tirando uma outra. Nós há bocado em off estávamos a falar de Berlim, por exemplo. Berlim tem a corrida outdoor, mas 99% são corridas indoor, feitas em pavilhões, em que a corrida é feita à volta do pavilhão, mas sempre de forma interior. Não são voltas de 1 km, são voltas que no total dão 1 km. Podemos dar 2 ou 3 voltas ao interior do pavilhão. Acabando essa corrida, entramos para a zona mais interior do pavilhão, onde fazemos cada uma das estações. Há várias categorias. Categoria masculina, feminina, categoria Open e Pro, em que o que difere são apenas as cargas. A carga Pro é 50% mais pesada do que a carga Open. E depois há várias categorias ou seja, várias formas de encarar a prova. De forma individual, forma dupla, quer seja mista, feminina ou masculina, e depois os team relays, que acho que é a porta de entrada mais fácil para quem quiser experimentar esta prova sem muito compromisso, porque em vez de fazermos a prova sozinhos ou em duplas, fazemos em 4 pessoas. Cada pessoa tem que fazer 2 corridas e 2 estações, não de forma seguida, ou seja, pode fazer a primeira corrida e a primeira estação e a última corrida e a última estação. Portanto, é uma maneira de distribuir o trabalho para toda a gente. Exatamente. É a forma mais interessante para experimentar a prova, mas também a forma mais agressiva, porque só se vai correr 2 km e 2 estações, a intensidade maior, é para dar tudo. Claro, faz sentido. Então, passando ali ao Pedro. Pedro, tu és atleta, né? Como eu estava a falar. Já tu. Tu és atleta. Há quanto tempo é que praticas? Sou atleta, mas amadora, não é? Está bem. Certo. Olha, também queria agradecer à Cefada o convite para estar aqui hoje e termos esta conversa que parece interessante nos dias de hoje, esclarecer também muita gente que anda em volta disto. Parece importante agradecer esta vossa iniciativa para fazer esta discussão. Como é que começou? Basicamente eu estive durante muitos anos parado,
praticamente sem fazer nada. E em 2023 a minha esposa frequentava uma boxe, na altura deu-se o boom das boxes, mais viradas para CrossFit, e naquela rotina de ir buscá-la ou levá-la ou encontrar-me com ela na boxe, portanto comecei a tomar contacto com o mundo do CrossFit. E depois de muita insistência conseguiram-me convencer a ir fazer um treino. E foi assim que eu comecei, iniciei esta nova fase de treinos. Embora tivesse estado um ano ligado à boxe, a fazer treino de CrossFit, nunca me consegui adaptar. Primeiro porque já estava há muito tempo parado, okay? E depois os treinos eram intensos e o CrossFit envolvia vários movimentos, de alguma forma, que não são muito comuns, movimentos gímnicos e outros, e não me sentia bem nesse tipo de modalidade. E foi então que houve um treinador dessa boxe que comentou: olha, está a surgir agora uma modalidade que é o Aerox e tu, como gostas de correr e até corres bem, se calhar até poderia ser algo que te preenchesse. Pronto, e nasce ali aquela curiosidade pelo Aerox. Depois, através das redes sociais, comecei a perceber o que era, o que é que envolvia, aquilo que o João estava a explicar agora. Se calhar em 2023 ainda praticamente não se falava muito em Aerox. Digo eu, não sei, não consigo... A memória já não tinha muito conhecimento ainda da modalidade na altura. Pronto. Eu não conhecia. Agora, na perspectiva social, não sei se já existia um boom nessa altura ou não. Penso que não. Julgo que nessa altura era muito CrossFit, estava muito na voga... Então, e já agora, Pedro, estavas a falar sobre isso e acho que a tua perspectiva poderá ser bastante interessante, porque no caso do Tiago ou do João já são colegas da área, né? Portanto já estão na parte dos bastidores do treino. Vou-te perguntar então o seguinte: tu que praticaste, já explicaste, não te adaptaste muito ao CrossFit, né? Coisa perfeitamente válida. Quais são as grandes diferenças para ti, né? Pessoa de fora, utilizador, digamos assim, o que é que viste que era diferente? Do CrossFit para o Aerox? Sim. Bom, antes de fazer aqui um preâmbulo, eu sempre fui, desde pequenino, que pratiquei desporto. Okay? Acho que é importante dizer isto, porquê? Porque os esportes que eu pratiquei sempre foram de equipa. Ok. Quando eu chego à boxe e relaciono-me de imediato com a malta que está no CrossFit, o primeiro impacto negativo que eu tive foi o facto de ser um desporto muito individualizado. Okay? Portanto, não há aquela envolvência de equipa. Não quer dizer que não exista também o espírito de equipa numa boxe, não é isso que eu estou a querer dizer, mas do ponto de vista de treino e de competição, mais até em competição, são muito individuais. Isto é, és tu sozinho lançado na pista e, okay? Que é diferente de estares com uma equipa num campo de competição. E, portanto, esse foi o primeiro impacto negativo que eu tive. Depois, o que é que acontece? Tive-me adaptar a esse tipo de treino, okay? Treinar sozinho, pensar sozinho e pensar em prova sozinho. Portanto, isso faz logo um modelo de treino muito diferente daquele que eu já estava habituado quando era novo, mais jovem e pratiquei desporto nessa altura. O que é que eu encontrei de diferente depois do CrossFit para o Aerox? Tem a ver com... portanto, é mais inclusivo na medida em que eu consigo fazer um treino com muito mais facilidade, sem ter nenhum background de especialidade física. Se calhar aqui vocês, como treinadores, conseguem explicar melhor isto, mas eu consigo, enquanto os exercícios do Aerox são exercícios fáceis e acessíveis a qualquer pessoa, em qualquer idade, desde que esteja minimamente bem, saudável, digamos assim, okay? Para praticar CrossFit, julgo que já é mais difícil. Ou seja, do ponto de vista, para ti a grande diferença será provavelmente a complexidade técnica de alguns movimentos e que depois em termos de progressão, né, a curva de progressão, é isso. Muito obrigado. É mais fácil. É isso. É isso? É exatamente. Ok, isso. boa. Okay. Então, e agora passando aqui para o Tiago, olhando por exemplo para isto, né, já vamos um bocadinho falar depois sobre esta parte, mas olhando especialmente para isto, né, nós, na realidade, somos colegas em termos de contexto, porque eu também sou personal trainer, né? Não estou dentro destas modalidades só enquanto praticante. Como é que tu vês o surgimento, como é que tu vês o crescimento, que eu acho que até o que é mais interessante é isto, é o crescimento muito rápido da modalidade do Aerox. Como é que tu vês isto de fora? Ou seja, tu trabalhas num ginásio convencional, não é?
acho eu, não estás a trabalhar dentro destas metodologias. Como é que tu vês isto? De fora? Antes de mais, obrigado pelo convite à Cefado. Acho que é um gosto estar aqui e acho que é interessante, como estávamos a falar, acho que é interessante, um tema bastante interessante, e tendo em conta que o Aerox é uma modalidade que está a crescer imenso neste momento, e eu acho que está a crescer, indo de encontrar a pergunta, devido à facilidade que as pessoas têm em fazer os exercícios do Aerox comparado com o CrossFit, que era isso que estavas a dizer há um bocadinho. O CrossFit é uma modalidade mais olímpica, com movimentos bastante mais olímpicos, não é? E gímnicos também, enquanto que o Aerox são exercícios que normalmente qualquer pessoa faz no ginásio, como um lunge, um agachamento, ou empurrar uma caixa, ou empurrar um sled, ou o que for, ou puxar, o que for, e isso acho que fez com que o Aerox tivesse um crescimento muito grande e muito rápido. Em 2023 eu já conhecia a modalidade, até tenho alguns colegas de profissão e amigos, pessoas que fazem e trabalham em estúdios em que preparam pessoas para isso, e eles próprios também se preparam lá para isso. E como é uma modalidade muito mais inclusiva, e como não só dá para fazer sozinho, em duplas, ou mesmo nos relés, que é a maneira mais fácil de experimentarmos até um Aerox, acredito que a modalidade tenha crescido precisamente por causa disso, pela facilidade com que qualquer pessoa consegue, até num ginásio convencional, ter um espacinho e conseguir fazer farmer's carry, empurrar o sled, puxar o sled, fazer um walking lunge, ou seja, conseguem englobar os vários exercícios que já existem num plano de treino mais tradicional, não é? E conseguem transportar para isso e conseguem ter uma passadeira para correr. Então, agora eu vou ser mais provocador, e depois vou voltar aqui ao João um bocadinho dentro desta provocação, que é, como tu disseste bem, nenhum destes exercícios não é nada que não se fizesse antes. Certo? Nós próprios, sei lá, nos nossos treinos, perda de peso, coisas assim do género, temos estas questões. Por exemplo, é uma coisa que eu utilizo muito, que eu trabalho mais com populações idosas ou populações com necessidades especiais. Esta questão do puxar e empurrar são atividades básicas, fundamentais para a qualidade de vida. Do movimento humano. Exatamente, pronto. Então, porquê que isto surge assim desta maneira? Tem este boom assim? Porquê que essas pessoas antes já não estavam no ginásio a fazer isto? Porque já lá estava, a gente já, sei lá, podíamos ter um circuito em que puxavas, corrias, sei lá, 2 minutos, depois vinhas a empurrar, corrias, depois ias fazer um lunge. Treinos mais metabólicos ou híbridos, como chamamos agora, não é? Porquê que isto não resultou antes? Resultou, entre aspas. Primeiro, a modalidade, acho que nasceu em 2017, certo, João? 13. Nasceu em 13? Ok, e foi na Alemanha, pelo menos, acho que é mais ou menos a ideia que eu tenho, não é? Pronto. 2017. 2017. Bem, 2017. E a primeira modalidade não era conhecida em Portugal. Agora vai chegar certo, Portugal. Não, mas o que eu estou a dizer é, antes de 2017 já se fazia isto. Já se fazia isto. Isso. E a minha pergunta, e a minha provocação é esta, é porque é que agora isto dá um boom? Porquê que isto agora dá um boom? Porquê é que as pessoas vão fazer isso? Porque o Aerox está muito associado às boxes, né? Ou pelo menos a porta de entrada maioritariamente está ligada às boxes de CrossFit, ou não afiliadas, pronto. Sim. Agora já há outros sítios que já não são necessariamente boxes, mas já se fazia isto. Porquê é que as pessoas agora vão à procura do Aerox e as pessoas antes não iam? Já percebi a pergunta onde é que é chegar. Eu não sei se vai ser provocador aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que as pessoas estavam à procura de uma modalidade diferente do CrossFit. Eu acho que a única coisa que se viessem em provas assim diferentes e internacionais, digamos assim, como é o caso do CrossFit e do Aerox agora, era o CrossFit. Então o CrossFit, como tinha muitas limitações para muita gente, e as pessoas, quando entram numa box de CrossFit, aquela adaptação que não é tão fácil, nem qualquer pessoa que seja destreinada consegue entrar naquele ritmo, digamos assim, de treino e de movimentos, a não ser que tenha um acompanhamento muito bom numa fase inicial, numa box de CrossFit. Eu acho que o Aerox veio com uma lufada de ar fresco em relação a uma prova intensa, que é uma prova de CrossFit também é intensa, mas com exercícios muito mais adaptados já ao comum dos mortais, digamos assim. Okay? E acho que deve-se a isso, principalmente, o crescimento do Aerox, não só em Portugal, mas a nível mundial. Não é? Porque o boom foi assim muito rápido, que não foi só em Portugal. E acho que tem muito a ver com isso, com a facilidade com que qualquer pessoa pode fazer em relação a um CrossFit. Por exemplo, eu não tenho vertente de CrossFit, já me aconteceu pessoas virem treinar comigo e dizerem que querem fazer CrossFit e eu passo para colegas que são especializados na área, porque são movimentos como, por exemplo, um snatch, que são coisas que eu não treino, então também não vou ensinar, não é? Que acho que um personal trainer tem que passar muito por aí, pela formação que tem e pela especialidade que tem, né? A especialização que vai tirando. E acho que um PT, mesmo não tendo nenhuma especialização
em treinos híbridos, digamos assim, consegue sempre englobar alguns exercícios num plano de treino para uma pessoa fazer. Okay? Fazer uns treinos metabólicos, claro que há treinos mais adaptados para o Aerox, são um bocadinho mais exigentes, até mesmo nas distâncias e as cargas e assim, mas acho que o Aerox vem a crescer precisamente por causa disso, por causa da facilidade de inclusão de toda a gente. Ok. Então, se calhar, Deixa-me só também acrescentar, porque estavas a perguntar, colocaste um ponto que foi isto já se fazia antes, ou já se podia fazer antes, não são movimentos novos, são os 4 movimentos padrão. Eu não acredito que mais do que se calhar 15, 20% da população que pratica Aerox, que faz mesmo provas Aerox, tenha partido do sedentarismo, certo, tenha saído do sedentarismo. Era esta a minha questão que eu tinha Ok, então faz uma pergunta. Que é, e agora continuo, estou só a picar, atenção, isto é o meu papel, é só picar, porque esta agora é mais específica para ti. Então, lá está, tendo em conta que nós sabemos que à partida, sei lá, pelo menos olhando para a estatística em Portugal, né, daquilo que nós sabemos, não fomos necessariamente, fomos, no sentido do Aerox, não foi buscar necessariamente pessoas sedentárias. Não está o Aerox a tirar pessoas ao CrossFit, por exemplo, e muito por causa disto. E a minha segunda pergunta, / provocação, é também, se calhar o grande clique, isto são perguntas, não será a competição, porque antes nós fazíamos isto em ginásio, mas não havia uma competição, era o treino em si, mas agora o tal treino que é fácil também é uma competição que qualquer um pode fazer, não quer dizer que qualquer um vai ganhar, né? Mas qualquer um pode ir praticar. Que era o que estavas aqui a falar há bocado dos relays e não sei o quê. Qualquer um não vai ganhar, mas a facilidade com que há ganhar é muito maior. Certo, exato. Porque de onde é que as pessoas vêm, de onde é que os atletas que fazem um Aerox vêm? Ou vêm da corrida, ou vêm do CrossFit. Claro que podem vir do triatletismo, de outras provas, mas o grande bolo vem destes dois polos, corrida e CrossFit. No CrossFit, ou está-se num nível mesmo muito especializado, certo. E aí sim podemos ganhar provas, é mesmo preciso muitas horas, até porque há uma variedade muito grande de exercícios que são obrigatórios a fazer, que tem que dominar, portanto é preciso um treino mesmo muito focado para o CrossFit, e se formos a ver os melhores atletas de CrossFit quando fazem um Aerox não estão nem perto dos melhores resultados, portanto o treino é completamente diferente. E, portanto, em CrossFit é muito difícil ganhar uma prova. Em corrida, ainda mais. Certo. Quem é que ganha uma corrida de 10 km? Ninguém. É preciso ser um nível mesmo muito profissional, é preciso ser um atleta corredor com muita experiência e profissional. Não é o nosso tio que vai ganhar uma corrida de 10 km, uma maratona. Há um grande meme na internet que é a mãe perguntar, ou a avó perguntar, então fui fazer uma corrida de 10 km, ganhaste? Sim, os meus filhos perguntam-me isso cada vez que eu vou. E tu ficas... vou correr, eu digo, não, o pai ficou tipo em milésimo, não sei o quê. Mas o Aerox trouxe na competição essa possibilidade. Eles foram muito inteligentes na forma como desenharam a competição, criando os vários age groups, criando as várias categorias, quer seja duplas, quer seja individual, relay, masculino, feminino, mistas, e depois categorias de idade. Portanto, há uma quase infinidade de pódios que acontecem durante uma prova. A probabilidade de se ganhar alguma coisa, para além da medalha da banana ou da medalha da maçã, é muito maior no Aerox. Muita gente sai de lá com a bandeira, que não sei, quem for ouvir isto não sei se sabe o que é, mas quando se fica no pódio recebe-se uma bandeira de primeiro, segundo ou terceiro lugar. Exato. Muita gente sai com isso. E muita gente sonha e vai treinar com isso. Portanto, eu acho que a competição é que fez a diferença toda. É o clique é a questão da competição. As pessoas querem viver para aquela bandeira. Há muita gente que diz, traz a bandeira, quer trazer a bandeira. A pessoa vive muito esse mimo. Então, e agora passando se calhar aqui por uma outra vertente, e antes depois de passar queria perguntar ali uma coisa ao Pedro, mas agora aqui a ti ainda. Estávamos aqui a falar um bocadinho desta questão do crescimento, da competição de ter sido o clique, né? Ou tu achas que é o clique process. E agora uma última provocação, e até para depois passar ali, ligar um bocadinho o que eu quero perguntar ao Pedro. Não achas que esta novidade toda, também não houve aqui se calhar
uma boleia, um trabalho nas redes sociais, ou pelo menos naquilo que é o ecossistema social que estava a falar há bocado, ou seja, que também tem trazido mais pessoas. Ou seja, as outras modalidades, se calhar, pronto, já são este comboio das redes sociais, e o Aerox agora ter apanhado um bocadinho por aí. Eu não sei se falo por estar demasiado dentro da bolha, porque já não sei quem é que comentou que fala-se muito agora de Aerox, se calhar mais do que CrossFit. Não sei se isso realmente acontece hoje em dia, mas eu quando não estava dentro do CrossFit, eu não ouvia falar de CrossFit. Okay. E agora, quem não está dentro do Aerox, eu acho que também não ouve assim tanto falar de Aerox. Ainda assim, é uma prova que chega, uma marca, um desporto que está a chegar a mesmo muita gente. Claro que as redes sociais têm todo o seu papel e fazem a diferença. O Aerox está a saber trabalhar muito bem. As contas de Aerox, eles têm o Aerox World e depois todos os Aerox nacionais têm a sua própria conta e são um sucesso. Okay. Chegam a milhares de pessoas, okay. O conteúdo é mesmo muito partilhado. Há muitos atletas, embaixadores, atletas e personalidades das redes sociais que são embaixadores, e isso traz sempre mesmo muito engagement para o desporto. E estamos numa época em que o conteúdo é comido, de uma forma mesmo muito agressiva. Então, tudo o que há sobre a Aerox, basta nós estarmos aqui a falar sobre a Aerox, estavas a comentar que... Há um bocadinho, exatamente. Procurei qualquer coisita e de repente o Instagram era só vídeos da Aerox. Só vídeos da Aerox. O meu cunhado não pratica Aerox, é muito mais de halterofilismo, levantamento de peso, e ele diz, eu por falar contigo, o meu feed é só Aerox. Claro. Então, claro que isso depois, diariamente, vai puxar novos atletas, mais pessoas para o desporto. E falando nisto dos novos atletas, Pedro, quando começaste esta modalidade, quais foram as tuas principais dificuldades? Primeiro estava parado há muito tempo, não é? Okay. As dificuldades físicas foram enormes. Mas em termos de adaptação à modalidade, eu considero que há aqui duas fases diferentes. Uma primeira fase foi quando fiz a transição de CrossFit para o treino híbrido, não é? Que eu não conhecia o Aerox, na altura não sou... Vi uns vídeos só, na altura o treinador Ricardo Aires me mostrou e disse, olha, pode ser que isto aqui seja muito interessante para ti, tu que gostas de competição, pode ser que até seja algo que tu desenvolvas e podes até fazer algumas coisas engraçadas. No entanto, ainda estive um ano sem pensar nisso, ok? Foi só mesmo adaptar-me ao treino. A própria boxe também não tinha condições ainda para treinar sleds, nem... Portanto, ainda tinha ali alguns problemas operacionais. Não é problemas, quer dizer, não estava adaptada, não é? Para o treino propriamente dito de Aerox. Portanto, houve ali um ano em que não me considerava atleta de competição e, portanto, não passava de um simples cliente de uma boxe onde ia fazer uns treinos regularmente para me sentir bem. Claro que nessa fase o que eu queria era isso mesmo, sentir-me bem, portanto, melhorar a minha condição física, muito a pensar na saúde e não tanto na competição. Portanto, essa foi a primeira fase. E depois surgiu o bichinho da competição. E aí sim, aí há uma mudança. Aí procuro alguém que me acompanhe, que me faça o planeamento, e é aqui que entra o Renato Freitas, é que começa a olhar para mim e começa a perceber que, de facto, com um planeamento, com programação, que eventualmente poderia fazer umas coisas engraçadas nas competições. Pronto. Porque, de facto, para ir às competições, aquilo que o João estava a dizer, né, eu considero que existe dois mundos ali dentro do Aerox, existem dois mundos. Existe o mundo do atleta, que procura pódio, que procura o prémio, não é? Os tais pódios. Está lá pelo desempenho, não é? Exatamente, pelo desempenho, vai lá em busca do resultado. E depois existe um outro universo de pessoas que fazem aquilo por gozo, por satisfação, porque realmente é uma prova que te desafia, ok? Mesmo quando tu só treinas regularmente para te sentir bem. Mesmo isso passar um fim de semana e fazer uma prova, estar naquele ambiente, para muitas pessoas é o suficiente e é extremamente agradável, ok? É inclusivo até nesse aspecto. Portanto, no aspecto de festa, de ambiente desportivo, as pessoas sentem-se bem, passando um dia num ambiente desses. Okay. Portanto, à medida que eu fui descobrindo a modalidade, fui descobrindo todas essas coisas agradáveis, são boas. Ao contrário do CrossFit, naquela altura, até me causou uma lesão,
a culpa não é do CrossFit, a culpa será sempre minha, né? Mas estar naquele ambiente... Sim, estar naquele ambiente... Exato, estar naquele ambiente é provocatório, não é? Pronto. Claro. Mas aí E entra as o papel pessoas... do coach. O coach tem que fazer o papel dele também, não é? Também, mas obviamente que será sempre culpa minha, não é? No fim de contas será sempre minha. Mas de facto é um ambiente para quem vai e fazer aquilo com a faca nos dentes. Certo. E não está habituado, vai-se lesionar. Pode-se lesionar. Para quem começa, então vá, para outras pessoas que agora que estejam a começar ou para pessoas que vão começar, o que é que tu consideras que têm que estar mais atentos? Ou quais são os cuidados, quais são os erros básicos que achas que o pessoal tem que estar mais atento? Olha, eu acho que assim, as pessoas se já treinam, porque isto depende muito do ponto de partida de cada um. Certo. Portanto, são vários cenários possíveis aqui nessa pergunta, essa leva a vários cenários possíveis, não é? Mas qualquer pessoa pode iniciar treino híbrido com a maior das facilidades. Quer dizer, não precisa praticamente nada, a não ser umas sapatilhas, uns calções e boa vontade. Portanto, a partir dali, fazer exatamente o treino e ser acompanhado por um treinador que desenhe esses treinos semanais. Se depois, eventualmente, quiser desenvolver mais as suas capacidades, okay? Isso tem esse potencial. O ideal já não será só fazer essas aulas, como agora chamam nas boxes, não é? Participar em treinos de conjunto, mas sim fazer, se calhar, procurar alguém especializado para um técnico para poder fazer programação e fazer um planeamento para que se adapte mais à pessoa em si, okay? Para desenvolver essas capacidades para ir eventualmente a provas e sentir-se melhor e, portanto, e atingir objetivos, não é? Sejam eles qual forem, independentemente do pódio, okay? Claro. Aqui luta-se um bocadinho contra o relógio, não é? O objetivo aqui é, eu hoje posso começar e fazer a prova numa hora e 14 minutos, okay? Mas sinto que posso fazer numa hora e 10 e atinjo 1h10 e a seguir, para satisfação, posso tentar fazer numa hora e 5. Portanto, estou numa luta contra, pessoal, não é? Exatamente, contra mim mesmo, portanto, e estou-me a desafiar. Isso também é bonito e é muito importante e é um estímulo para muitas pessoas, independentemente daquelas que vão à prova para pódio, há outras que estão nesta luta, ok? Eu vejo pessoas altas, vejo pessoas baixas, vejo pessoas mais magras, outras mais gordas, umas sem músculo, outras com menos músculo, mais músculo, estão lá todas a desafiarem-se e cada uma na sua cabeça está a tentar superar-se. Portanto, o Aerox é muito bom nisto. Cria um cenário, ok, em que qualquer um vai ter dificuldade, mas pode superar-se. Não é impossível fazer a prova, ok? E está acessível a todos. Agora, existem aqui dois ambientes diferentes. Um ambiente por lazer, por satisfação, e um ambiente mais competitivo e mais de superação, ok? E aqui, se calhar, nesta fase, convém ter alguém, um técnico que acompanhe e que faça treino específico e programação para atingir esses objetivos. Foi o que eu fiz, não é? Não quer dizer que toda a gente também faça isso, mas foi o que eu fiz. Senti essa necessidade e por isso recorri ao Renato, que me tem acompanhado há uns meses. E depois, obviamente, também tem aqui alguma satisfação na medida que a gente vai atingindo os objetivos, não é? Isso vai galvanizando ainda mais. Quem está nesta áurea competitiva quer isto, não é? Sente-se, a gente ganha uma vez, ganha duas e depois a seguir treina mais sobre esse objetivo de atingir resultados. E aí sim, é preciso um técnico para fazer esse acompanhamento, sem dúvida nenhuma. O Renato foi aqui uma ajuda brutal nisto. E nessa perspectiva do técnico, agora para ti, Tiago, como é que tu achas que nós PTs, que por exemplo não estamos dentro da modalidade, qual é que achas que pode ser aqui o nosso papel? Ou seja, vou-te fazer a pergunta se calhar de outra maneira. Isto pode ser uma ameaça para nós ou pode ser um complemento? Ou seja clientes, seja aulas de grupo, portanto, as outras aulas de grupo todas que existam, como é que tu achas que pode ser um papel? Uma ameaça que é o nosso trabalho como personal trainer? Sim, exatamente. Não acredito que seja uma ameaça. Há muita vertente para onde nos podemos especializar, acima de tudo. Okay? A minha área é muito populações especiais, lidar com lesões, recuperação de lesões, que até estávamos um bocadinho a falar em off, estava a dizer que basicamente a maior parte dos meus alunos que eu tenho no ginásio é para isso. Temos sempre aquela pessoa para perda de peso, mas acredito que não é uma ameaça, sinceramente. Como estava a dizer aqui o Pedro, qualquer personal trainer tem a formação de base, claro, consegue preparar uma pessoa ou conseguir fazer um plano de treino para uma pessoa, uns mais, outros menos, claro,
para ir participar no Aerox, porque muitos dos exercícios, como falámos há um bocadinho, já fazemos nos planos de treino mais tradicionais, e acho que começando com um treino metabólico, um treino híbrido, começamos a incluir um bocadinho mais o sled, as corridas, que acho que é a parte fundamental de um Aerox, é a pessoa preparar-se para a corrida, que acho que é uma das coisas mais difíceis que as pessoas fazem e onde conseguem às vezes despender até mais energia do que aquilo que devem despender às vezes na corrida, mas não vejo isso como uma ameaça e acredito que para um atleta devemos ter alguém especializado nessa área para preparar uma pessoa que é atleta. Agora, para uma pessoa que vai participar por curiosidade e quer ir participar no Aerox, acho que um profissional da área de exercício físico consegue minimamente adaptar uns treinos mais metabólicos ou mais híbridos para a pessoa ir conseguir participar normalmente numa prova dessas. Para a competição, aí acredito que já seja uma pessoa, precisa de ser uma pessoa mais especializada nesse tipo de treino, um master trainer mesmo da Aerox, que eu sei que ia usar. Como o Tiago Lousã, estamos a falar um bocadinho, né? Sei que ele é master trainer. Não, o Tiago Luz é de... Não, Lousã, Tiago Lousã. Lousã. Ele é master trainer okay. Da Aerox mesmo, e ele acompanha colegas meus, por isso é que eu sei que ele é, porque também não tinha conhecimento dele, sim. porque não estou tanto dentro da área, mas aí nesse caso, também haver uma preparação mais específica, pelo menos na minha opinião. Não sei qual é a opinião aqui do João, se partilha da minha opinião, mas... Até eu queria perguntar ao João, mas nesse seguimento, se calhar para orientar aqui melhor isso, que o Pedro estava a falar, ou expressou muito bem isto, que é os dois contextos. Eu ter alguém a fazer por divertimento, né, que até posso só fazer as aulas ou treinar no meu dia-a-dia e nem faço competições, e alguém que de facto quer ir lutar para o pódio. O que é que são as grandes diferenças aqui? Primeiro, há uma semelhança mesmo muito grande, que é a facilidade em ver a evolução no dia da prova. O Aerox faz uma coisa muito simples, que é dizer quanto tempo é que a pessoa demorou na primeira corrida, na primeira estação, na segunda corrida, na segunda estação, e isso dá para comparar de prova para prova. Portanto, a pessoa... métricas, né? Ou seja, exatamente, para tu perceberes a evolução. Quer dizer que eu estou melhor no remo e no ski, quer dizer que eu estou melhor nas corridas, a partir da meia prova quebrei completamente, então tenho que saber gerir melhor isto para a próxima prova, e isso ajuda muito na planificação do melhor treino possível para a pessoa. Outra questão, já falámos do CrossFit, da Aerox, eu acho que há pouca adesão a planos de treino para o CrossFit, pelo menos no mercado português. Eu não vejo muitas pessoas fazerem planos de treino específicos de CrossFit sozinhos, no fundo. As pessoas terem acompanhamento. Acompanhamento até digital, porque a maior parte dos planos, o teu plano, tu recebes um plano de treino e vais fazê-lo sozinho. Não tens o Renato contigo todos os dias, pelo menos. Não. Pronto. E isto no CrossFit só acontece para atletas, certo. Tiago Luzes, Rui Figueiredo, atletas de um determinado nível. No Aerox, isto acontece com a maior parte dos atletas que lutam por um bom tempo, não a parte recreativa, mas os que querem a bandeira ou que querem simplesmente, se calhar, cortar uns 5, 10 minutos do seu tempo, que quando se tem 1 minuto e 20 é mais fácil do que quando se tem 1 hora, obviamente. Mas no mercado português há mesmo muita gente que já procura os planos de treino para treinar sozinhos, para estarem no fundo da box a fazerem os seus treinos diários, sempre 100% sozinhos, como eu faço o meu planeamento para os meus atletas e para mim próprio, porque acabo por treinar muito sozinho. Agora, em relação a planear para esses dois meios, tem tudo a ver com a capacidade de treino de cada um. Nós defendemos muito que a primeira franja que vai divertir-se numa prova, mas quer saber do seu tempo, obviamente, senão não queria saber de um plano de treino sequer, tem que ter mínimos de volume para passar para a segunda franja, para o segundo grupo de atletas. Nós dividimos o nosso plano de treino entre individuais e duplas e elite, não porque os de elite vão fazer tempos de elite, mas sim porque têm a disponibilidade horária e já há volume para investir mais tempo, né? E já tem o volume de treino incorporado. Já fazem 10 horas de treino por semana, que no mundo de Aerox e de CrossFit é mais do que preciso, porque é preciso muitas horas para... Claro que se tivermos atletas de triatletismo aqui a ouvir, 10 horas não é nada. Claro. Eles treinam 20, 24, 26 horas para tempos de age group, que não são os tempos de elite. Mas
a grande diferença é o tempo que nós pedimos às pessoas para treinar. Tempo disponível para treinar. Nós colocamos sempre uma sessão de 1h30, 2 por dia, com 2 dias de descanso por semana, e isso são os mínimos para uma pessoa ir para a prova. Claro que vai estar sempre na sua zona 4, 5, Pois. mas vai acabar com um tempo muito mais confortável, não vou dizer confortável, mas um tempo muito mais, vai ter muito mais orgulho nesse tempo do que se não tiver esse tipo de... Até porque se a pessoa vai pelo tempo, a pessoa tem que ir, não pode acabar a prova e dizer assim, eu afinal podia ter feito o dobro, dado o dobro de mim e não dei, né? Claro, a pessoa dá o que tem, né? Dá sempre o que tem. Acho que quando a pessoa entra vai sempre estar naquela zona... É isso, vai estar no 4-5. Vai estar sempre na zona 4-5, mas depois o resultado é que vai ser diferente, não é? Claro. E para os atletas que já têm muito mais volume, como apesar de eu também já ser treinador, também sou atleta, temos muitos outros atletas de elite, que são os atletas então, que fazem mais do que 10 horas de treino, entre 10 a 14, podendo em fases terminais do ciclo que estamos a trabalhar, chegarem às 16, 18, para depois entrarmos na semana de deload. Esses já têm outro tipo de andamento, já têm mesmo que treinar bidiários, 1h30 de manhã, 2 horas à tarde, tentar sempre aqui colocar entre 5 a 8 horas de descanso entre as duas sessões para poder atacar bem o treino da tarde. Não fazer, por exemplo, isto são dicas gerais do que é que acontece para os que estão mesmo focados em melhorar aquele 1% que já não dá para melhorar 5 minutos, só já dá para melhorar 10 segundos ou 20 segundos. Tentar não fazer treinos de força completamente focados nos membros inferiores, porque isso depois vai castrar completamente a corrida e o treino. Porque o Aerox, apesar de ter 8 estações e corrida, vai muito aos membros inferiores. Então nós precisamos de tê-los disponíveis o mais possível para os nossos treinos. Então não podemos estar a massacrar tanto os membros inferiores em treinos de força, porque depois vamos precisar de, se calhar não vamos precisar de mais de 24 horas depois recuperar e todos os outros treinos vão ser o mais eficientes possíveis. Então há aqui uma grande gestão de... Okay. Então, e já agora nisso estás a falar, passando aqui noutra parte, a modalidade estando a crescer, havendo cada vez também, cativando cada vez mais pessoas, também vai ser necessário, ou à partida, né? O mercado vai pedir cada vez mais profissionais preparados, seja para pessoas que se calhar querem ir para um nível muito acima, seja pessoas que, ok, estou mais na desportiva, mas quero fazer isto bem, quero ter um acompanhamento. Se eu te perguntasse assim, olha, 2 ou 3 competências que são importantes para um PT, ou 2, 3 tipos de conhecimento que são importantes para um PT desenvolver e aprender, ir ler e estudar, para começar a acompanhar este tipo de pessoas, o que é que tu destacavas? Que qualidades é que achas que são importantes para um PT? Primeiro, a gestão de cliente, que acho que é geral para qualquer tipo de desporto. Eu acho que é preciso ouvir muito o nosso cliente. Ok. Cada atleta da Aerox vem de bases diferentes. Vamos ter atletas, nós no nosso plano, por exemplo, distinguimos o atleta que venha de corrida ou venha de crossfit / musculação / fitness de ginásio, porque são atletas completamente diferentes, têm bases diferentes, vão ter que trabalhar ou mais corrida ou mais as estações e lá está, como o Aerox é muito, dá-nos essa informação depois no final da prova, é muito fácil vermos que tipo de atleta é que este atleta é. Gestão de cliente, portanto, saber ouvir. É um treino que exige muitas horas, portanto, também temos que saber ouvir como é que ele está, como é que o cliente está, se sente cansado, se é preciso adaptar o treino ou não, porque não vamos colocar a fazer mais 1 hora de corrida, porque não vai ser... Pode não aguentar, né? Pode não aguentar, exato. E nós trabalhamos mesmo muito a gestão, o cliente, a comunidade nos nossos programas de treino. Depois, disseste bem, a corrida acho que é fundamental. É fundamental. Entre corrida e ergómetros, a parte cardiovascular representa mais de 65% do Aerox. Okay. Entre 65% a 70%. Para atletas mais fortes ainda vai representar mais, porque vão demorar mais tempo na corrida. Então é preciso ser aqui um bom treinador para esta modalidade, em específico, para a corrida em si. E depois saber ter as bases suficientemente estruturadas para saber
dar as melhores dicas sobre todas as estações que existem. Dominar aquelas tarefas, aqueles exercícios. Exatamente, eu sei que são movimentos presentes no mundo do fitness. Sim, mas... desde sempre, não é? Mas para os atletas que estão à procura dos 10 segundos, dos 15 segundos de evolução, saber técnicas, saber dicas, saber qual é que é a forma mais eficiente de fazer o ski, a forma mais eficiente de sled push, sled pull, burpees, treinar os burpees de forma diferente, saber que acessórios é que se pode fazer burpees, porque uma pessoa não pode, para um IROX, treinar todos os dias burpee broad jumps. Certo. Tem que partir o movimento tem o burpee, tem o broad jump e tem que arranjar exercícios suplementares, exercícios complementares para estes movimentos. Portanto, acho que são estes os três. O pormenor nesse caso faz diferença. O pormenor faz toda a diferença. Eu, por exemplo, para treinar para os burpees, eu chego a treinar, os burpees são 80 metros, uma pessoa tem que fazer o burpee, levanta-se e depois salta e no final tem que completar uma distância de 80 metros. Isso pode ser feito de várias formas, vamos destacar aqui duas. Ou saltamos mais e fazemos menos burpees, ou saltamos menos e fazemos mais burpees. Eu vou testando várias vezes qual é que é o melhor cenário para conforme eu estou em determinado momento da época. Se eu, por exemplo, estou mais leve, é mais fácil saltar, então posso exigir a mim próprio um salto mais longo. Mas como é que eu testo isso? Vou aos centímetros, vou pondo pinos de 2,20 metros em 2,20 metros, correu bem, vamos aos 2,25 metros. E isto são detalhes que é preciso ter olho, ter paciência para se treinar. E se calhar também a experiência enquanto praticante. Sem dúvida. Isso traz... Saber o que é que se sofre depois no dia da prova é fundamental para qualquer treinador, acho. Aqui e em qualquer desporto. Certo. Quer seja de forma elite ou não, de forma mais profissional possível ou não, mas é preciso saber quais é que são as dores no momento da prova, saber como é que se sai dos burpees, como é que se sai dos sleds, que ficamos sem membros inferiores e com o ritmo cardíaco lá em cima e é preciso ir correr outra vez ao mesmo ritmo, porque o ideal no IROX é o ritmo de corrida não oscilar, porque senão depois vamos estar a oscilar muito o ritmo de corrida não oscilar, porque vamos estar a oscilar muito o ritmo cardíaco e saber em que momentos é que podemos atacar ou não. Mas isso depois também depende de atleta para atleta, quais é que são as valências de cada um. Portanto, é preciso haver aqui muito olho sobre o detalhe para a performance máxima. Ok. Então, posso só aqui acrescentar um aspecto? O João estava aqui a falar um conjunto de coisas brutais e importantíssimas, mas daqui, do meu ponto de vista, aquilo que nós vemos num treinador, há aqui um aspecto também que é importante nos dias de hoje. Vivemos vida hoje estressante, é uma correria. Portanto, fora daquilo que é o grupo de atletas profissionais, que esses estão totalmente focados e dedicados a isso, não é? Se calhar 90% ou mais das pessoas que estão no IROX não são profissionais, ou mais, se calhar. Portanto, tem uma vida profissional, tem uma vida familiar, tem problemas pessoais, mais ou menos uns que outros, não é? Mas, portanto, quando procuram o treino todos os dias, dia sim, dia não, ou quando procuram treinar, muitas vezes a gente esquece que ela vem com uma carga de stress. Ou vem chateada, ou é aborrecida, ou simplesmente dormiu mal e não está bem disposta. Não é? E, portanto, tudo isso também conta. Isto é, para treinar, há que haver aqui uma parte ligada à inteligência emocional, digamos assim. Não é? Por acaso eu tive a sorte, porque o Renato nesse aspecto é extremamente inteligente. Portanto, a primeira pergunta que ele me faz, sempre que seja por WhatsApp ou por telefone, quando não está presente, ou mesmo quando está presente, é como é que estás. Portanto, demonstra aqui a perspicácia dele para tentar perceber se eu estou bem psicologicamente ou não para iniciar o treino. Porque não vale a pena estarmos aqui a massacrar o físico com toda a técnica, com toda a sabedoria, se a cabecinha não está lá, não é? Se nós não estamos bem. É um bocadinho a gestão de cliente que ele estava a falar, não é? Pronto, isso olhar para a pessoa. Isso é muito importante. Na escolha de um treinador, esse para mim é o fator mais importante. Esse acompanhamento emocional é importantíssimo, ter essa disponibilidade.
ok? Mas com certeza outros poderão não ligar muito a isso. Não, especialmente porque treinamos nisto. A pergunta que eu tinha a fazer era esta. Do teu ponto de vista enquanto atleta Sem ou dúvida. enquanto praticante, o que é que para ti era Peço importante? desculpa. Não. Foi uma Foi perfeito. ultrapassagem pela direita. Ultrapassagem pela direita. Nós, quando recebemos um membro novo, nós temos sempre uma chamada de iniciação com ele, falamos por Zoom, e no final eu pergunto: Zé, daqui a 3, 6 meses, como é que eu quero que avalize este programa de treino como excelente? Alcançaste aqui tudo o que quiseste? Achaste que o programa foi mesmo muito bom? O que é que para isso tem que acontecer? O que é que tem que acontecer o que é que nós temos que fazer deste lado para isso acontecer? E a razão, o ponto número 1 é sempre eu sentir que vocês me acompanham, que há aqui uma grande sensação de comunidade e que vocês se preocupam comigo. E é basicamente isto. E isto é o feedback geral. Não há nenhum atleta que entre no nosso programa que não diga sempre isto. Que estejas preocupado com isto. Porque o que tu estás a dizer é muito importante, que é, na realidade, por muito que esta modalidade vá crescer, aqueles que serão profissionais que vão dedicar a vida a isto, digamos assim, né? Porque se calhar até uma franja, eu acho que até existe alguém profissional mesmo, ou seja... Cá em Portugal ainda não. Não, né? Pronto. As pessoas terão sempre a família, o trabalho, né? O que tu estás a dizer, acho que isso é muito importante. E que também, na realidade, eu acho que também faz muita diferença nos PTs normais, ou seja, de fora, é exatamente isto muitas vezes, que é, e eu acho que foi no outro episódio, ou há 2 episódios atrás, uma coisa qualquer, eu muitas vezes eu tento explicar isto às minhas turmas de TEF, ou digo mesmo aos meus clientes, quando eles me dizem assim, hoje era mesmo isto que eu estava a precisar, não teve nada a ver com aquilo que a gente costuma fazer, mas era isto que eu estava a precisar. E eu costumo dizer, isto é que é treino personalizado. Treino personalizado é aquilo que o momento em que a pessoa está, o que a pessoa precisa, e é cruzar aquilo tudo do melhor possível para a pessoa. Portanto, isso é excelente, porque é transversal, lá está, faz todo o sentido. E o Renato, nesse aspecto, teve esse cuidado de perceber bem o que é que eu fazia, qual era a minha profissão, portanto, como é que eu lidava com a minha profissão, os meus horários, quais eram os meus horários ligados à profissão que tinha. Ele também, portanto, como vive ali perto, também sabe da família, tenho filhos pequenos, portanto, ele teve o cuidado de perceber bem o meu ecossistema diário, okay, para depois a própria programação dele ser mais ajustada àquilo que são as minhas necessidades. Claro que a programação está lá, mas eventualmente ela vai sofrer desvios, porque eu não vou, com certeza, ser o mesmo Pedro à segunda, à terça, quarta, quinta e sexta. Portanto, há aqui variações emocionais que depois implicam e fazem desvios no treino. E, portanto, esse aspecto de perceber se há desvios, se não há desvios, se estou bem, se não estou bem, okay, é fundamental. Portanto, e eu tenho que ouvir o meu corpo, mas ele também. Portanto, e isso aí é extremamente importante, especialmente para quando estamos num nível de competição, digamos assim, não é? Que a gente está a tentar superar está a trabalhar para aquele objetivo afinado, que era aquilo que o João estava a dizer, que chega a um certo ponto a gente já não consegue superar os 30 segundos ou um minuto. Exatamente, já estamos a dar quase tudo, não é? Estamos ali, já estamos na Fórmula 1, digamos assim. E aí, então, o nível de competência do técnico tem que ser brutal, nesse aspecto, não é? É um acompanhamento à distância, que acho que funciona como em qualquer acompanhamento, independentemente da modalidade que estamos a falar, mas ao mesmo tempo a pessoa sentir-se próxima do treinador. Acho que faz parte, ou do personal trainer, o que for, acho que faz parte em qualquer... E daí vem o processo de individualidade do treino, não é? Daí faz parte a pergunta As aulas aí já não são como tão... é que é tudo dia-a-dia, e isso mesmo nos nossos alunos, eu falo por mim, não é como personal trainer, mas nos nossos alunos presenciais também faz parte, porque às vezes eu tenho um planeamento para um aluno e ele chega-me e diz-me que está cansado, que dormiu mal, o filho não deixou dormir, discutiu com a mulher ou com o marido, o que for, e que os níveis de stress estão lá em cima e tal, e a pessoa tem sempre que adaptar o treino, e é exatamente a mesma coisa, acho que eu, no acompanhamento, e vocês daí manterem sempre o contacto. Tem que ser um bocadinho psicólogos, não é? Exatamente, e manter o contacto diário, apesar de ser à distância, manter o contacto diário, acho que é isso que também aqui o João acaba por fazer, não é? Sim. Faz parte. Bem, então, agora em jeito de conclusão, Pedro, objetivos agora, o que é que falámos ali em off, foste fazer a tua primeira prova, a Aerox, né? O que é que são os teus objetivos agora, por exemplo, para 2026? Tu que já estás a treinar no outro nível? Olha, o meu primeiro Aerox foi em Barcelona, foi o ano passado, foi quando eu iniciei esta jornada, a nível de competições. Okay?
Foi a primeira prova, digamos assim. Também fui fazer as MANs, RFM Men's Games, né? Fui fazer em Santarém, fui fazer em Aveiro e agora estou a fazer os Hybrid Days. Portanto, também criaram a parte de campeonato, digamos assim, ibérico, não é? Que é uma competição mais longa, vai ser ao longo do ano. Já começou o ano passado? Ou não? Já não sei, João. Começou o ano passado, não foi? Com Vigo, no ano passado. Foi a última prova antes do ano fechar. Foi isso, foi o ano passado. E, portanto, eles criaram aqui o género de um campeonato, não é? Para achar os campeões ibéricos. E, portanto, vou até ao fim também. O João também está nessa competição. Portanto, o meu objetivo para este ano, basicamente, é esse. É ir a Lisboa, ao Aerox, e fazer a competição hybrid. Pronto, que tenho estado em single, em dupla masculina e relay. E tem corrido bem, portanto, tenho feito bons tempos, tenho melhorado, feito pódios, no meu escalão, claro, na minha idade. Né? Lá está a coisa do Aerox espetacular de fomentar este sucesso, não é? Em qualquer idade, não é? Que é um estímulo tem sido um estímulo enorme e, portanto, passa muito por aqui. Para o ano não sei, mas este ano é muito isto, em termos de competições. E continuar a treinar de forma afincada, seguindo o plano, com o Renato, que me tem acompanhado neste desafio. A pergunta do CrossFit, outra vez. A pergunta do Aerox é qual é que é o tempo que queres para esta época? Tens que lhe perguntar. Tem qual é que é o tempo que tu queres para esta época? Não, mas há um objetivo que é 1h05. Ok. Esse é o meu objetivo. Vamos com Sim, calma. faz sentido, que a malta da corrida também perguntas o pace ou o tempo. Claro, É este ano que vou fazer os 40, é este ano que vou fazer os 38. Faz todo sentido. Mas é essa a mente. Até ao final do ano, embora o objetivo já esteja para o Aerox em Lisboa, vamos ver se a gente o consegue. Se não for em Lisboa, há de ser num hybrid, com certeza. Tenho isso na cabeça e já é um bom desafio. Se isso acontecer, significa que há sucesso garantido. Boa. Então e tu, João? Qual é que é o tempo que tu queres atingir no Aerox? Neste momento, bater o meu PR outra vez, que até é NR, é um recorde nacional, felizmente, mas óbvio que adorava entrar na casa dos 56. Ok. Não estou a pedir muito, porque eu fiz 57,08, é só pedir 9 segundos, mas claro que ficava mesmo muito feliz por alcançar isso. 9 segundos, que são uma eternidade, são quase 9 anos para se comer numa prova destas. Mas já passei um bocadinho a fase do tentar bater o meu tempo e olhar para as provas com o ónus de quero bater este tempo. Já deixei de pensar um bocadinho nisso, se calhar também por ter finalmente batido o meu melhor tempo, que já tinha alcançado há um ano em Maastricht. Tinha 57,40, melhorei dos 40 para os 8 segundos, mas 2 objetivos, um vertente treinador e outro vertente atleta. O vertente atleta, o mais rápido possível, é tentar lutar por vitórias em Aerox, de forma geral. Acabei agora de ganhar a Fortaleza na semana passada, porque a nova classificação para a Elite 15 é através de uma classificação de pontos, já não interessa tanto o tempo, mas sim a classificação de... Ou seja, mais acumulativa, é isso? Exatamente. Ou seja, as melhores classificações nas 5 melhores provas. Se eu tiver 5 vitórias, são 5 vitórias, o que é o ideal. A nível de treinador, o meu objetivo é dar a conhecer cada vez mais os programas Habit Pursuit. Nós lançámos-lo em início de fevereiro, ainda somos aqui uma coisinha, um bebé, mas já com um alcance incrível, uma comunidade muito boa por trás, e o nosso objetivo é continuar a crescer. Já temos aqui várias ondas para atacar nos próximos meses. Queremos chegar a ter aqui ofertas de nutrição, ofertas de fisioterapia, com vários membros ao longo do país. Não vamos querer só ter fisioterapia no Porto ou fisioterapia só em Lisboa, claro, vamos querer ter vários polos que ofereçam estes serviços e chegar a cada vez mais atletas. Mais atletas, claro. Até aí e o objetivo para Lisboa é ganhar? O objetivo que sempre que eu entro numa prova é para ganhar. É? Ok. Mas para Lisboa vai calhar numa semana com 3 provas. Ok. Numa semana com 3 provas, não, desculpa.
Agora vai parecer que, afinal não é assim tanto. Vão ser 3 fins de semana consecutivos a competir e uma prova por fim de semana, mas vamos querer chegar com tudo a Lisboa e dar o nosso melhor na categoria Pro-Man. Porque é a primeira vez cá em Portugal, né? Para quem não sabe. Exatamente. Oficial, não é? Digamos assim. Primeira prova Aerox em Portugal. E agora, com base nisto, se calhar um bocadinho mais para o João, mas se calhar o Pedro também poderá aqui intervir. Há espaço para a modalidade crescer? Se sim, de que maneira? Eu acho que os híbridos, que fomos falando aqui várias vezes, mostraram que há mesmo muita gente em Portugal que quer participar nestas provas. O primeiro híbrido em Viana do Castelo teve 600 a 700 atletas inscritos, o segundo já teve 1200, o Hybrid Day de Leiria, que foi no estádio de Leiria durante o verão passado, teve 3000 atletas. Sim. Santa Maria da Feira vai ter 3000 atletas, que vai ser agora no início do próximo mês. Portanto, há mesmo muita participação portuguesa neste tipo de provas. Todas as outras provas que não são hybrid, nem Aerox, mas corridas fitness, o RFM Performance Games, o Hydra Games, o Dot Moves, todas estas provas esgotam. E esgotam, isso não tem mais atletas, porque as organizações não têm forma de colocar mais vagas abertas para a participação. Material. Portanto, eu acho que, como as São Silvestre, como as corridas de 10 km, como as meias maratonas, isto tem ainda pano para mangas, acho que ainda vai crescer muito mais, pela facilidade com que é uma pessoa se inscrever e participar e concluir. E assim, a partir do momento em que conclui, eu acho que a maior parte das pessoas que têm o wishing de participar nisto têm o wishing depois de se autossuperar. Eu, quando acabei a minha primeira maratona, nas horas seguintes não queria nem falar de maratona, mas no dia a seguir já estava a ver quando é que dá para fazer outra. E aqui é tão fácil fazer outra. Há tantas provas durante o mês, há provas todos os fins de semana. É algo que é mesmo muito frequente acontecer. Portanto, acho que a pessoa acaba a sua primeira e vai logo rapidamente inscrever-se na segunda, vai ver os tempos que fez, vai querer bater os seus tempos, não bate na segunda, vai treinar para a terceira e tenho a certeza que, espero que consigas o teu recorde logo no Aerox Lisboa, mas se ele não conseguir, ele vai de certeza no mês seguinte inscrever-se noutra, não para o mês seguinte, mas vai se inscrever de certeza noutra prova, internacional ou nacional, onde quer que seja. Portanto, isto para mim tem mesmo muito, muito potencial e daí o investimento Hybrid Pursuit neste mercado. Certo. Tiago, então agora também em jeito de conclusão, e olhando para isto que o Pedro e o João também tiveram aqui a falar, estando tu agora com o peso, com o ónus de representar aqui os PTs não híbridos, né? Não será isto também uma reflexão interessante para nós que não trabalhamos com esta metodologia ou que não trabalhamos com este tipo de público, uma aprendizagem, uma lição para nós no sentido de que mais simples é sempre melhor e isso também vai permitir trazer mais pessoas para nós, que é isto que queremos na realidade, é mais pessoas praticarem exercício físico. Não é? O que é que tu achas? É assim, acho que o simples vai sempre funcionar independentemente da área que estamos a falar, seja da hipertrofia, força máxima, o que for, acho que o simples vai sempre funcionar. E esta modalidade é uma forma de chamarmos cada vez mais pessoas ao ginásio, né, para ficarem cada vez mais ativas. É uma coisa que os ginásios também, acho que agora está muito mais em voga, e os ginásios disponibilizam mais aulas com os seus termos, digamos assim, para chamar mais pessoas, que os ginásios também querem mais faturação. Que é verdade. Mas e nós PTs? Nós PTs. Simplificarmos, se calhar. É assim, eu acho que vai haver sempre gente para todas as áreas. Vai haver pessoas que querem ir para o culturismo, porque é o culto do corpo e gostam disso e é isso que querem ser atletas disso. Vai haver a pessoa que quer perda de peso, vai haver a pessoa que quer uma superação diferente, como no caso de uma prova, há aquele objetivo de cumprir aqueles exercícios com a corrida, com dentro de um tempo específico que queira, mediante a idade, como o Pedro já estava aqui um bocadinho a dizer, que fez um pódio para a idade dele. Já fiz vários, atenção. Já fizeste vários? Ótimo, melhor ainda, pronto. E isso faz com que as pessoas... Está velho, mas não está assim tão velho, pá. Isso a idade está aqui dentro também, muitas vezes. A idade está cá dentro, não está só fisicamente, mas também está no psicológico. E eu acho que o simples vai funcionar sempre e chama cada vez mais pessoas. E era aquilo que eu estava a dizer, vai haver sempre pessoas para as outras áreas, perda de peso, culto do corpo, como também vai haver pessoas para os Aerox ou os híbridos, ou o que nós quisermos. Você acha que é uma modalidade que veio para ficar, que era uma das perguntas que eu vinha aqui responder, não é, como personal trainer, e que acho que cabe a nós, personal trainers, cada vez mais nos adaptarmos também
a chegar uma pessoa a ter connosco e dizer que quer ir participar num Aerox e gostava de fazer esses treinos mais simples, que é a base do Aerox, mas acho que há pessoas para tudo. Tanto clientes como personal trainers, acho que vai haver pessoas para tudo, mas lá está, é uma área que engloba exercícios tradicionais, digamos assim, mas é preciso também ter a componente e saber perceber um bocadinho da corrida, porque como já falámos há um bocadinho, o João até depois veio de encontrar aquilo que eu disse, que foi a corrida é o ponto mais importante para um Aerox. E acho que como personal trainer também tem que perceber minimamente como é que se deve preparar a pessoa para a corrida, porque a pessoa não vai correr sempre 1 km, às vezes pode correr mais, outras vezes pode correr menos, depois tem que fazer um HIIT, depois faz um treino mais moderado, mas mais contínuo, etc. Ou seja, o PT também tem que perceber um bocadinho dessa parte e cabe um bocadinho também a especificidade ao PT, especializar-se nessa área também. Por isso, acho que vai dar para toda a gente, mas acho que apesar de tudo, o PT precisa de uma mínima experiência e especialização e conhecimento para conseguir trabalhar com uma pessoa, seja uma pessoa que quer ir experimentar, como uma pessoa queira ser atleta, basicamente, e quer ir lá e superar-se. E se, por exemplo, como no caso do João, que é atleta e é pró, praticamente, e acredito que tenha que haver uma especialização para isso também. Boa. Ok. Pedro, Tiago e João, muito obrigado. Ok? Obrigado por terem vindo. Gostei muito desta conversa. Obrigado a vocês por estarem aí também. Aproveito desde já também para dizer, e pegando nisto que o Tiago acabou de dizer, em termos de um bocadinho mais de conhecimento, especialização nesta área, que vão brevemente voltar a ver aqui o João, porque ele vai fazer parte do nosso congresso, aqui também em Coimbra, ok? No dia 11 de Abril. Portanto, quem estiver a ouvir isto, agarre-se rapidamente aos bilhetes, porque eles vão desaparecer, se é que já não desapareceram, né? No momento em que estamos a gravar isto. Portanto, vemo-nos num próximo episódio e obrigado por estarem aqui. Até à próxima. Ainda tinha mais 1 minuto agora. Não? Ainda dá para fazer um Aerox. Bora lá. Por acaso hoje não sei o que é que faço da minha vida, pá.